Videoaula da coleção Sala de Estudo. Aula de Química número 7. Substância pura e alotropia. Iniciando esta aula, nós vamos destacar que a matéria ela pode ser formada por uma substância pura ou por uma mistura. Veja bem, todos os materiais que existem no nosso mundo, a matéria ela é formada de uma substância pura ou de uma mistura. A substância pura ela apresenta uma composição constante, ela não é variável e as suas propriedades são bem definidas. Já a mistura não. A mistura ela apresenta uma composição variável, não é isso? Pode haver variação na sua composição e as suas propriedades também elas são variáveis, elas não são bem definidas. Você pode ver no exemplo abaixo o exemplo de uma substância pura. Veja bem, você tem aqui a água. Se você perceber microscopicamente esta água, ela é formada somente de moléculas, né? Isso aqui nós denominamos de uma molécula, que é uma união de átomos, né? Isso. A água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eles se agrupam formando uma molécula, 1 oxigênio, 2 hidrogênios. Então esta é a molécula de água. Se você perceber, toda a área que contém água ela é formada somente de moléculas de água. Toda a extensão da água é formada somente de moléculas de água. Por isso que nós dizemos que a substância pura ela tem uma composição constante, pois apresenta apenas moléculas de água em toda a sua extensão. Então a sua composição sempre uma composição constante. E as suas propriedades são bem definidas. Por quê? Como você tem água pura, a água ela tem o seu ponto de fusão de 0 graus Celsius, seu ponto de ebulição de 100 graus. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, estas propriedades, que são as propriedades físicas, você lembra que nós já estudamos lá as propriedades físicas, elas são utilizadas para determinar a pureza do material e além de também serem utilizadas para identificar o material, né? Quando você tem uma substância pura, as propriedades dessa substância são bem definidas, né? Elas são constantes. Por isso, ela pode ser facilmente identificada, né? Além de determinar se é pura ou não. Porque a substância pura ela vai ter uma composição constante e uma propriedades bem definidas. Tá ok? Então você tem aí a matéria formada de substância pura e mistura. Esse é o exemplo de uma substância pura. Podemos também identificar uma substância pura através de análise gráfica, ou análise do gráfico da mudança de estado. Então, este conteúdo é um conteúdo muito importante, cai muito em vestibulares, né? No Enem. É a análise gráfica, né? A representação gráfica de uma substância quando está acontecendo uma mudança de estado. Veja bem, este gráfico mostra a mudança de estado de uma substância, estado sólido. Notem que aqui o estado sólido está aumentando a temperatura. Esse eixo aqui é a temperatura. Então o estado sólido está aumentando de temperatura, está sendo aquecido. Então ele vai aumentando de temperatura. Quando chega neste ponto aqui, ele para de aumentar e ele fica constante em relação ao ponto de fusão. Veja bem, não sobe nem desce. Ele fica uma constante. Então essa constante aqui é uma transformação, é uma mudança de estado. Está passando do sólido para o líquido. Sólido mais líquido, porque a mudança não acontece instantaneamente, né? Acontece no decorrer de um tempo, de um período. Então, nesse período, enquanto a mudança está acontecendo, você tem o sólido se transformando em líquido, tá ok? Então, você tem sólido mais líquido. Então, isto é uma fusão. Então, é importante que você perceba que a fusão ela é constante, você tem essa parte aqui constante. Chega neste ponto aqui, nesse ponto não tem mais sólido, ele se transformou já todo em líquido. Então aí a temperatura começa de novo a aumentar. Então aqui você já tem um estado líquido. Vai aumentando a temperatura até chegar nesse ponto que novamente fica constante. Veja bem, é o ponto de ebulição. Tá? Ele fica constante durante um certo tempo, né? Ó, daqui até aqui é um certo tempo. Você tem uma mistura de líquido mais vapor. Nesse instante aqui termina a mudança de estado. Aí você já tem toda a substância no estado de vapor. Então, este gráfico representa o gráfico de uma substância e suas mudanças de estado. É importante que você perceba que sempre que você tiver o ponto de fusão constante, olha assim, não sobe nem desce, ele fica paralelo
a linha de tempo aqui. Ele fica, né, sem subir nem descer. Ele fica em apenas um valor no ponto de fusão. E no ponto de ebulição também constante, você tem uma substância pura. Então este gráfico ele serve para identificar a pureza do material, né, da substância. Podemos nem saber que substância é, mas podemos afirmar que trata-se de uma substância pura devido às suas propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição estarem bem definidas, constantes, tá certo? Então esse gráfico é muito importante. Então você, aluno, nunca deve esquecer. Quando você tiver um gráfico de mudança de estado, que existem diversos gráficos, vários formatos também, você pode ter um gráfico descendo ao invés dele subindo, como está aqui, mas para ser uma substância pura, ele tem que ter a fusão e a ebulição constantes. Olha aí, isso aqui é chamado de patamar, essa parte constante aqui. Então ele vai ter sempre dois patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Trata-se de uma substância pura. Então essa parte de análise gráfica é muito importante para você, aluno. Ok? Continuando, estudando as substâncias puras, que nós já vimos, são aquelas substâncias que têm uma composição constante, não é isso? A substância pura, ela pode ser dividida em substância simples e substância composta. Veja bem, a substância simples é aquela que tem apenas um elemento, tá ok? Apenas um elemento. A substância composta, ela tem mais de um elemento químico. Exemplo de substâncias simples, olha, o gás hélio, ele é formado apenas por átomos de hélio, individuais, separados. Então aqui você tem apenas um elemento, hélio. Já o gás oxigênio, ele é formado por moléculas, que são uniões de átomos, né? Olha, que você tem dois átomos de oxigênio unidos. Dois átomos de oxigênio unidos. Então, uma molécula de oxigênio e outra molécula de oxigênio. Mas perceba que todos são átomos de oxigênio. Então, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio. Ou seja, aqui você tem apenas o elemento oxigênio, só um. É uma substância simples, né? Substância pura simples. Aqui a mesma coisa, o exemplo do ozônio, olha, O3. Notem que aqui muda a atomicidade. Aqui, esse número aqui embaixo é chamado de atomicidade. Olha. A representação de uma substância ela pode ser feita dessa maneira. O símbolo do elemento, que todo elemento ele tem um símbolo. E aqui você bota um X, que é a atomicidade, né? Que é o número de átomos. Aqui no hélio, por exemplo, só tem um átomo de hélio, né? O hélio ele não é formado por moléculas, é átomos individuais. Então aqui você tem apenas um. Como é um, não precisa colocar, fica só hélio mesmo. Já que o oxigênio ele se agrupa de 2 em 2. Então a representação da molécula é O2. Esse 2 aqui é a atomicidade, a quantidade de átomos, de 2 em 2. Já o gás ozônio, o oxigênio se agrupa de 3 em 3. São 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Então, o gás ozônio, a molécula é O3, não é isso? São 3 átomos de oxigênio. Mas perceba que também é uma substância simples, porque o que você tem aqui é só oxigênio, né? Agrupado de 3 em 3, mas é só oxigênio, só um elemento. Fósforo, os átomos de fósforo se agrupam, né? Podem se agrupar de 4 em 4, olha, o P4, porque são 4 átomos de fósforo. Também uma substância simples, porque só tem fósforo, só um elemento. Então ficou claro que é uma substância simples, aquela que tem só um elemento, né? Geralmente, cuidado aqui, olha, HE, a primeira letra do elemento maiúscula, a segunda minúscula. Então, quando você tem uma maiúscula e uma minúscula, é somente um elemento, tá certo? Somente um. Apesar de ter duas letras, somente um elemento, maiúscula com minúscula. Então você tem aí a representação e a identificação de uma substância assim. A substância composta ela já tem mais de um elemento, não tem só um. Então vamos ver alguns exemplos. Né? Olha, substância composta. Água. A água é uma substância composta, porque a sua molécula ela é H2O, ou seja, ela tem átomo de oxigênio e 2 hidrogênios. Então ela tem hidrogênio e oxigênio, 2 elementos, H2O. O gás carbônico, CO2, olha. Tem o carbono e o oxigênio, 2 oxigênios. Não interessa a quantidade, interessa quantos elementos tem. É carbono e oxigênio, 2 elementos. Então, substância composta. Amônia, nitrogênio e hidrogênio, 2 elementos. Nitrogênio e hidrogênio. Letras maiúsculas, perceba, letra maiúscula. Nitrogênio
hidrogênio. Tá aqui, ó. A molécula, ok? Desculpa. A molécula de hidrogênio, 3, né? Átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio aqui. Então, essa é a molécula de amônia, uma substância composta. Já o ácido clorídrico, HCl, tem hidrogênio e cloro, também substância composta. As substâncias compostas são classificadas de acordo com o número de elementos, né? Você sabe que uma substância composta tem mais de um elemento. Binários são aquelas que têm 2 elementos, CO2, H2O, que é carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. 2 elementos é binários. Ternários, 3 elementos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso aqui é ternário, isso aqui também é ternário. Olha. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Letras maiúsculas sempre representam um elemento, tá? Minúscula não, mas maiúsculas é um elemento. Quaternário, sódio, nota aqui, ó, maiúsculo, isso aqui é minúsculo. Então, essa letra minúscula faz parte, na verdade, do N aqui, Na, ok? Então, aqui você tem sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. 4 elementos. É uma substância ternária, quaternária, tá ok? Então, quaternária é o que tem 4 elementos. Então, você tem aí substâncias compostas. Então, é fácil diferenciar uma substância simples, né? Aquela que só tem um elemento, olha só, um elemento, daquela substância composta que tem 2, tá? Ou mais elementos, tá certo? Então, é importante isso. Bom, continuando o estudo das substâncias puras, nós vamos ver um fenômeno que acontece com substâncias simples, chamado de alotropia. A alotropia é um fenômeno que acontece quando um elemento ele pode formar 2 ou mais substâncias simples diferentes. Veja bem, substância simples. Lembrando, o que é uma substância simples? É aquela que tem apenas um elemento químico. Então, esse elemento ele forma substâncias simples de maneiras diferentes, tá certo? Então, você chama essas substâncias de alótropos. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Em geral, esses alótropos eles são diferentes devido à sua estrutura, veja bem, já que são formadas pelo mesmo elemento, mas eles são substâncias diferentes, é porque a diferença está na estrutura ou na atomicidade. Veja bem, estrutura ou atomicidade, tá certo? Você tem aí a diferença entre os alótropos. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio eles são alótropos, são formas alotrópicas do oxigênio. O gás oxigênio, que é o O2, ele é formado só de oxigênio, veja, elemento oxigênio, não é isso? Gás oxigênio. O gás ozônio também é formado só de oxigênio, O3, só que são 3 átomos de oxigênio, né? Agrupados. Então você tem o gás ozônio, o gás oxigênio, o gás ozônio. Substâncias formadas pelo oxigênio, mas uma substância é diferente da outra, é totalmente diferente. Esse gás aqui nós respiramos, ele está na nossa atmosfera, aqui no planeta Terra, não é isso? E nós respiramos esse gás. Já o ozônio, nós não respiramos ozônio. Se você respirar ozônio, você morre, ok? Ele não serve para respirar, apesar de ser formado pelo oxigênio também. Mas ele é uma substância diferente, tá certo? Então, substâncias diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico, substância simples, importante, esse fenômeno é chamado de alotropia. Vamos ver mais exemplos de alotropia. Olha aí. Você tem o grafite e o diamante. Então, aqui, ó, diamante, né? Grafite. Perceba que eles são substâncias totalmente diferentes, materiais muito diferentes do outro, né? O diamante tem um alto valor econômico, já o grafite não. Então, substâncias diferentes, mas que eles apresentam uma coisa em comum. Eles são formados tudo de carbono. Então, o diamante é formado de carbono. E o grafite também é formado de carbono. Eles têm a mesma atomicidade, inclusive, tá ok? O que muda é a estrutura, o jeito com que o carbono está organizado. No diamante, ele tem essa estrutura, essa organização, olha só. Já no grafite, ele está organizado como se fossem lâminas, dessa maneira, né? Sobrepostas uma sobre a outra. Essa é a organização aqui do grafite. Então, essa organização diferente faz com que eles sejam substâncias diferentes, apesar de tudo ser formado de carbono, tá certo?
Então, isso aqui é mais dois exemplos. Esses são os alótropos mais conhecidos, né? O diamante e o grafite, né? São alótropos do carbono. Existem outros alótropos do carbono, além desses, também formados de carbonos, fullerenos, não é isso? E outras estruturas estudadas na orgânica, ok? Outro exemplo de alotropia acontece com um elemento fósforo. Olha aqui. Isso aqui é o fósforo chamado fósforo branco. Isso aqui é o fósforo chamado fósforo vermelho. Notem a diferença. Mas todos dois são formados apenas por fósforo, certo? O fósforo vermelho ele tem estrutura P4, que é essa representação aqui, olha. P4. Esse aqui é o fósforo vermelho, tá? É só um detalhe importante. Tá? Este aqui é o fósforo vermelho, olha só. E essa estrutura aqui, tá ok? Representada por PN, né? Esse PN é justamente porque é um número indeterminado, aqui são vários. Então você tem aqui um monte de fósforo unido ao outro. Esse aqui é o fósforo branco. Eles são alótropos porque todos dois são formados por fósforo, não é isso? P, substância simples. Mas uma é diferente da outra. Notem a diferença, né? É visual isso. Então você tem aí os alótropos do fósforo, tá certo? E o último exemplo de alotropia, a alotropia do elemento enxofre. O enxofre ele pode formar dois tipos de minerais, um enxofre monoclínico e um enxofre rômbico. Veja bem, todos dois apresentam a estrutura S8. A mesma atomicidade, olha, S8, certo? A atomicidade é a mesma, mas a estrutura é diferente. Você tem um enxofre rômbico, os cristais organizados de maneira diferente. Você tem um cristal mais robusto, né, mais gordinho. Já o monoclínico, o cristal é diferente, é mais afinado. Então você tem aí diferença na estrutura, né? E você pode perceber aqui enxofre rômbico, enxofre monoclínico, né? É visual também a diferença. Então, o enxofre é um outro elemento que sofre a alotropia. Substâncias simples diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento. O enxofre rômbico é enxofre, S8. O enxofre monoclínico também é enxofre, S8. Aparentemente idênticos, só que tem estruturas diferentes. Então, esse fenômeno é chamado de alotropia. Videoaula da coleção Sala de Estudo. Química, aula número 8. As misturas. Iniciando o estudo das misturas, vamos relembrar o que nós já vimos na aula anterior. A matéria, em nosso mundo, ela é formada ou de substância pura ou de mistura. A substância pura, que nós já estudamos na aula anterior, ela apresenta uma composição constante e propriedades também bem definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Essas propriedades são utilizadas para identificar se a substância é pura. Já uma mistura, ela tem uma composição variável, não é isso? Nós vamos estudar. Ela tem uma composição variável e propriedades também variáveis, justamente devido à sua composição. Então, nós temos aqui, observe, dois exemplos. O primeiro exemplo, visualmente, você pode observar que trata-se de uma mistura, pois você tem a molécula de água, olha, H2O, água, H2O, H2O, H2O. Neste recipiente tem moléculas de água, mas não existe somente moléculas de água. Você tem água, água, mas esta molécula aqui ela não é água. Aqui você tem dois oxigênios, O2, é o gás oxigênio. Então você tem gás oxigênio, oxigênio. Então você tem aqui uma mistura de duas substâncias, água e oxigênio. A composição ela é dita variável porque quando você diz mistura de água e oxigênio, você não tem como especificar a quantidade, não fica subentendido qual é a quantidade. Ele não tem uma composição constante. Você pode ter uma mistura com mais oxigênio, uma mistura com menos oxigênio. Você falou apenas água e oxigênio. Então, quando você fala uma mistura de água e oxigênio, você não pode dizer a composição dessa mistura, porque você não sabe a quantidade que existe de cada substância. Então, por isso que se diz que a mistura ela tem uma composição variável, ela não é constante. Nem todas as misturas de água e oxigênio são iguais, eles têm a mesma composição. Já diferentemente, se você tiver uma substância pura, a composição dela é constante, nunca vai mudar. Se você tem água,
seja qualquer água pura, ela vai ter sempre a mesma composição. Então, eu acho que deu para perceber a diferença quando a gente fala que a mistura, a composição é variável. Quando você fala que uma mistura de água e oxigênio, você não tem como caracterizar a quantidade de água e de oxigênio. Então, não fica caracterizado. A composição ela é variável. As misturas elas são diferentes, né? Mistura de água e oxigênio. Então, isso caracteriza uma mistura. Também as suas propriedades são variáveis, dependendo da quantidade de água e da quantidade de oxigênio presente na mistura. O segundo exemplo, água e açúcar. Então, visualmente também, você pode olhar e observar que trata-se de uma mistura. Você tem água, 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 mas aqui dentro não existe somente moléculas de água. Você tem aqui a sacarose, C12H22O11, que é a molécula de açúcar. Então, você tem açúcar com água misturado. Novamente, duas substâncias. Uma mistura pode ter duas ou mais substâncias. Então, eu dei aqui apenas dois exemplos, e todos os dois exemplos com duas substâncias, só para iniciar o estudo das misturas, ok? Então, a sua composição ela é variável, porque quando você fala água com açúcar, não fica subentendido a quantidade. Você tem misturas de água com açúcar que tem mais açúcar, tem menos açúcar, ou seja, é uma coisa variável, não é isso? Nem todas as misturas de água e açúcar têm a mesma composição, certo? Então, isso caracteriza uma mistura. Então, as misturas elas têm composição variável porque apresentam sempre mais de uma substância e as propriedades também são variáveis. Vamos agora estudar os gráficos da mudança de estado de uma mistura. Então, se você observar, a mistura ela não vai apresentar nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição constante. Isso é característica de uma substância pura. O ponto de fusão e ponto de ebulição é constante em substâncias puras. Em misturas, já que a sua composição é variável e as suas propriedades também, o ponto de fusão e ponto de ebulição não são constantes. Não possuem nenhum patamar, não é isso? Então, você pode observar pelo gráfico, né? Estado sólido, aquecido. Aqui começa uma mudança que é a fusão. Perceba que a fusão ela não fica constante. Existe um valor, né? Um intervalo de temperatura que acontece a fusão e não apenas um único valor. Então, a fusão ela não é constante. Lembrando, para ficar constante, tem que ficar paralela ao tempo. Não tem que subir nem descer. Então, esse segmento aqui ele não está constante. Então, é uma fusão onde a temperatura não é constante. Após a fusão, você tem o estado líquido, aquecimento do líquido, chegando na ebulição do material, que também não é constante, novamente. Ó. Então, perceba que o gráfico de uma mistura, certo? Não apresenta nenhum patamar. Nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição, ele não é constante. Isso que caracteriza o gráfico de uma mistura. Então, é muito importante para você, aluno, identificar um gráfico de uma mistura qualquer. Em geral, uma mistura vai ter fusão e ebulição não constantes. Não é isso? Só é constante os dois quando você tem uma substância pura. Como você não tem uma substância pura, é uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, ele é um intervalo. Tá certo? Então, este gráfico é o gráfico de uma mistura. Vamos destacar agora duas misturas especiais, tá ok? A primeira mistura é a mistura chamada de eutética ou eutético. Então, o que seria uma mistura eutética? Se você observar este gráfico, né, ele não é um gráfico de uma mistura comum, porque se você lembrar, eu falei ainda há pouco para você, o gráfico de uma mistura ele tem a fusão e a ebulição variáveis, não é isso? Não apresentam temperatura constante nem na fusão nem na ebulição. Já neste gráfico, a fusão ela está constante. Olha só. Ponto de fusão, apenas um valor aqui. Ó. Então, esse valor aqui ele é constante na fusão. Já a ebulição continua variável. É isso? Continua subindo aqui, olha, a ebulição. Então, esse gráfico apresenta apenas um patamar, uma temperatura constante, que é a temperatura de fusão. Então, eu não posso confundir isso com substância pura, porque
Lembrando, a substância pura tem tanto a fusão como a ebulição constantes. Os dois são constantes para ser uma substância pura. Este gráfico ele tem somente a fusão constante, a ebulição não. Então, trata-se ainda de uma mistura, mas não é uma mistura comum, iguais às outras. Ela tem uma característica especial, que a fusão é constante. Lembrando que uma temperatura, que uma mistura, né, qualquer, em geral, tanto a fusão como a ebulição, elas não são constantes, elas são variáveis, não é isso? Eu acabei de falar para você. Já neste gráfico, ela tem a fusão constante. Então, trata-se de uma mistura especial, denominada de mistura eutética. Então, o que seria uma mistura eutética? Aquela onde a fusão ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura. Ok? Posso citar como exemplo o ferro de solda, esse ferro usado, né, em geral na eletrônica, para soldar componentes eletrônicos. Esse ferro de solda ele é composto de 63% de estânio, que é um metal sólido, e 37% de chumbo. Então, nota, uma mistura de dois elementos. Okay? Mas esta mistura de estânio com chumbo, nessa proporção de 63% e 37% de chumbo, ela derrete, ou seja, ela sofre fusão numa mesma temperatura. Ele derrete junto, como se fosse apenas uma substância, tá ok? Não existe uma variação aqui. O ponto de fusão ele é constante dessa mistura de sólido, ok? Então é importante você ficar atento a esta mistura eutética. Somente a fusão é constante, certo? A outra mistura especial é a mistura azeotrópica ou azeotrópico. Esta mistura azeotrópica é justamente, tá, é a mistura onde a ebulição ela é constante, a fusão não. Se você lembrar, eutética, a fusão é constante, a ebulição não é. Já na mistura azeotrópica, é a ebulição que fica constante, ou seja, a fusão ela apresenta uma temperatura variável, né? Isso acontece com as misturas em geral. O ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, então a fusão continua sendo variável, mas a ebulição do material ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura. Apesar de ser uma mistura, a ebulição ela é constante. Então essa mistura é uma mistura especial chamada de mistura azeotrópica ou azeotrópico. Posso citar como exemplo o álcool vendido em farmácia, o álcool 96GL, né? Que na realidade esse 96GL significa 96% de álcool e 4% de água. Detalhe importante é que este álcool é uma mistura azeotrópica. Os outros álcools que têm uma quantidade diferente de álcool e de água não são misturas azeotrópicas. Este aqui é, né? 96% de álcool e 4% de água. Esta mistura, nesta proporção, forma uma mistura azeotrópica. A ebulição desse material acontece numa única temperatura, certo? Então, esse é um exemplo de mistura azeotrópica. Então, não esquecer, isso é muito importante. Mistura azeotrópica, a ebulição ela é constante. Somente a ebulição. Bom, concluímos essa aula. Vamos